Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com os nossos brigadistas ou através do e-mail contato@averdade.org.br. PCR celebra 50 anos de imortalidade dos seus heróis. 7 de setembro de 2023. Atos em Recife e São Paulo reúnem centenas de pessoas para homenagear o heroísmo revolucionário de Manoel Lisboa, Emanuel Bezerra, Manuel Aleixo, Amaro Luiz de Carvalho e Amaro Félix Pereira, militantes do PCR assassinados pela ditadura militar fascista. Uma matéria de Lucas Marcelino, de São Paulo, e Rafael Freire, de Pernambuco. Partido. No dia 4 de setembro de 1973, Manuel Lisboa de Moura, principal dirigente do Partido Comunista Revolucionário, foi assassinado nos porões da ditadura militar após 19 dias das mais bárbaras torturas. Assim, este ano de 2023 marca a celebração dos 50 anos de imortalidade dos heróis do PCR, estendendo as homenagens a Emanuel Bezerra dos Santos, Manuel Aleixo da Silva, ambos também mortos em 1973, Amaro Luiz de Carvalho, morto em 1971, e Amaro Félix Pereira, desaparecido entre 1971 e 1972. 2 atos regionais foram organizados, reunindo militantes e apoiadores em momentos de muita emoção e combatividade. Em Recife, Pernambuco, o ato aconteceu no último dia 4, na Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, contando com a parceria institucional da Cátedra Dom Helder Câmara. Participaram cerca de 500 pessoas, vindas dos bairros mais periféricos da cidade, além de representações de 9 estados nordestinos e amazonidas. A saudação de abertura ficou com o professor anfitrião Manuel Moraes em nome da Unicap. Antes, todo o plenário entoou junto à Internacional, o hino mundial da classe trabalhadora. Além dos 5 dirigentes do PCR, foram homenageados mais 3 militantes mortos em 1973. Ranuse Alves Rodrigues, militante do PCBR, representada por sua sobrinha Michele, Luiz José da Cunha, o comandante crioulo da ALN, representado por sua ex-companheira Amparo Araújo, e Soledad Barret Viedma, militante internacionalista, então da VPR, presente por meio da sua filha, Nhassande Barret. Zé Nivaldo, escritor e publicitário que esteve preso nas dependências do 4º Exército em Recife, nos mesmos dias em que Manuel estava sendo torturado, relembrou aqueles momentos de terror, mas ao final afirmou: esse rosto de um homem massacrado por 16, 17, 18 dias de tortura e que serve de inspiração para cada um que está aqui. Se ele tivesse vivo, estaria orgulhoso dos filhos que ele não teve, que são vocês, que fazem o PCN, que vive e luta. O ato, que teve um caráter político-cultural, foi animado pelas apresentações de Gracinha do Samba cantando Opinião e o Canto das Três Raças, MC Demo com o rap para Manuel Lisboa, Clóvis Maia declamando Tu e Eles, Geraldo Maia interpretando A Bandeira do Meu Partido e Cezita Matos recitando poemas escritos por Emanuel Bezerra. Já em São Paulo, o ato aconteceu no dia 6 na Casa de Portugal. O evento foi aberto com a apresentação da Internacional pelo grupo Encontros e Cantorias, que ao longo do evento ainda executou outras canções como Pesadelo e Hino da Greve. Mais de 1.000 pessoas lotaram o local, vindos de todos os estados das regiões Sudeste e Sul do país, além do Pará, Distrito Federal e Goiás. Cláudio José Langroiva Pereira, anfitrião da Casa de Portugal, afirmou: a casa tem uma alegria muito grande de dar um resgate dessa história. Estes 50 anos serem celebrados aqui é muito emocionante para a casa. Lembramos que no ano que vem, em 25 de abril, será a comemoração dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Esse momento é o resgate da liberdade e democracia que tanto esperávamos depois desses 4 anos que lutamos no Brasil. Maria Vitória Benevides e José Luiz Del Roio, representando a Comissão Arns, saudaram a presença massiva da juventude no plenário. Maria afirmou: que beleza essa juventude reunida para lembrar os nossos heróis que enfrentaram a ditadura militar em nosso país. Estou emocionadíssima. Construir o socialismo é o melhor caminho para honrarmos as memórias desses nossos heróis revolucionários.
Del Roio relembrou as ligações entre a ALN e o PCR na resistência à ditadura e complementou: "Vocês estão provando que o comunismo é a primavera da humanidade." Este velho militante comunista fica emocionado. Ainda estiveram presentes entidades de defesa dos direitos humanos como a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, o Instituto Vladimir Herzog, além da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo e o Consulado de Cuba em São Paulo. O ator Felipe Galisteu relembrou a história de Manoel Aleixo como uma emocionante performance do poema Ventania, de autoria de Júlia Andrade Il. Amelinha Teles, da Comissão de Familiares dos Mortos e Desaparecidos Políticos, falou sobre a descoberta e o translado dos restos mortais de Manoel Lisboa e Emanuel Bezerra numa vala clandestina no cemitério Campo Grande, zona sul de São Paulo. O enterro de Emanuel foi uma coisa linda. Eu sinto emoção só de estar contando para vocês. O município inteiro de Caiçara do Norte, no Rio Grande do Norte, estava lá esperando por ele. Na cidade inteira estava escrito Emanuel vive. Já no velório do Manuel, na Câmara de São Paulo, houve uma grande discussão para que ele fosse velado com a bandeira do PCR, que foi o motivo pelo qual ele deu a vida. A luta do PCR pela derrubada da ditadura e pela revolução. Em ambos os atos, um cortejo com trabalhadores, trabalhadoras e jovens carregou bandeiras do PCR e outros movimentos, reforçando o caráter revolucionário da classe trabalhadora, a origem do PCR entre o povo trabalhador e a necessidade de os comunistas estarem sempre ligados às massas. Também nesses dois momentos coube ao camarada Edival Nunes Cajá, em nome do Comitê Central do PCR, proferir a fala principal em memória dos heróis do partido. Além de apresentar o contexto histórico da ditadura militar, estágio da luta de classes que se desenvolvia no Brasil e a luta do PCR pela derrubada da ditadura e pela Revolução Socialista, Cajá fez um emocionante relato sobre a história dos homenageados e de momentos que viveu ao lado de Manoel Lisboa, relembrando com firmeza a coerência dos dirigentes do PCR de agir conforme aquilo que defendiam. Assim foi durante todos os dias sob tortura, aos quais os 5 foram submetidos e não entregaram nenhuma informação, cumprindo a norma de que o dever de todo revolucionário é vencer as torturas. Foram 3 operações da ditadura contra o PCR. A primeira com a prisão de Amaro Luiz de Carvalho, a segunda chamada Guararapes em 1973 e a terceira chamada Arraial em 1978-79, quando fui preso. Não conseguiram na primeira, na segunda, nem na terceira. Afirmou Cajá, que é ex-preso político e um dos líderes do Movimento Nacional por Memória, Verdade e Justiça de Transição. Essa determinação incomparável, registrada inclusive nos documentos da repressão, garantiu que fosse possível cumprir o desejo de Manoel. No fim de seu calvário, ele foi colocado frente à companheira Maria do Carmo Tomás e pediu: "Sei que minha hora chegou, fiz o que pude. A vocês eu peço apenas que continuem o trabalho do partido", relatou Cajá. A luta continua. Diversos movimentos e organizações políticas fizeram saudações nos 2 eventos, enfatizando o compromisso de continuarem a luta pela punição dos que cometeram crimes em nome da ditadura militar, bem como de apontar a Revolução Socialista como o único caminho possível para o trabalhador brasileiro. Caterine Oliveira, falando em nome da União da Juventude Rebelião, afirmou: "Em especial, queria falar hoje de 2 companheiros que, assim como nós, da UJR, entraram nessa luta muito jovens. O companheiro Manuel Lisboa e o companheiro Emanuel Bezerra. Manuel foi assassinado aos 29 anos. Emanuel aos 26 anos de idade. Antes tinham sido dos seus grêmios estudantis. Quantos aqui de nós não poderíamos nos identificar com essa história?" Leonardo Péricles, presidente nacional da Unidade Popular, disse: "Eu quero dizer que esse legado faz parte profunda da construção da unidade popular do nosso país. Eu queria, por isso, também dizer que o legado marxista-leninista destes camaradas faz parte do DNA da unidade popular." Matheus Araújo, da Coordenação Nacional do Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB, fez uma grande agitação ao afirmar que 50 anos depois do ano que mais se matou presos políticos,
que se mais torturou no nosso país, tenha-se auditório lotado, prova que a ditadura militar não conseguiu cumprir o seu objetivo, porque o povo brasileiro segue se organizando as lutas em todos os espaços possíveis. Não só o partido continua vivo, mas 50 anos após a morte dos seus principais líderes, a palavra de ordem presente na boca da militância é: o PCR vive, luta e avança. Isso ficou provado por esses grandiosos e emocionantes atos, dignos da determinação e da coragem dos 5 heróis do Partido Comunista Revolucionário que entregaram suas vidas pela democracia e pelo socialismo no Brasil. Como já afirmamos, o PCR luta, avança e, em união com as forças do nosso povo, uma grande unidade popular, triunfaremos. Triunfaremos! A matéria que você acabou de ouvir está disponível no site do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com os nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. E não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar de fora de nenhuma notícia.